como é que tu consegue tantas histórias assim, cara? Então, Eu sei que você tem 47 anos de profissão, não é? tem bastante, um monte dela. É um pouco mais do que isso? Não, eu comecei no jornalismo Tá aqui em... 42, na verdade. exatamente. Comecei no jornalismo em 79. Tem chão pra caramba. Mas Errei eu um trabalhei em pouquinho. vários outros assuntos antes. Mas isso aí eu sempre gostei, né? Sempre gostei do mar. Fui criado na praia, etc. Então, eu Tu sempre é de onde? Eu nasci no Rio, mas só nasci. Mas eu fui criado em Santos, como o Tá. Lito ali. É. E a praia era o meu ambiente natural, né? Mas sempre gostei muito do mar. Sim, acho o mar fascinante. Entendi. E aí, respondendo a tua pergunta, sim. Quando eu comecei, Ó, Jesus voltou, ajuda eu a realizar meu sonho de chegar em 100 mil seguidores e vocês não vão acreditar nessa história sobre o mar com Jorge de Souza e Lito. Bora. a juntar essas histórias, eu editava uma revista de barco chamada Náutica Certo? durante muito tempo. E aí eu escutava muita história, tal coisa, eu lia muito, sempre gostei pra caramba de pesquisar. E eu ia guardando as histórias. Uma ou outra eu publicava, o resto eu guardava. Eu falei, um dia eu vou botar isso no papel e vou transformar num passatempo para mim. Na verdade, eu escrevo para mim, para eu ler. Mas eu também tinha essa dúvida. Eu falei, ok, eu vou fazer um livro. O plano era fazer um livro. Beleza, tá bom. Aí eu comecei a fazer o livro e determinei, eu vou fazer 200 histórias, tal coisa, para ter um volume grande. Mas eu, em seguida, me arrependi. Eu falei, cara, vai começar a ter história muito repetitiva, né? Assim, sabe? O cara saiu, tá, o barco afundou, o cara morreu, ponto. Tudo igual. E aí, o que mais me surpreendeu é que, cara, eu já escrevi 400, tenho mais umas 500 para escrever. Sério? Já tô fazendo mais um, que é o terceiro volume. E, cara, não tem duas histórias idênticas. Não tem. Assim, o desfecho pode até ser igual. Morreu, sei lá. O desfecho ou morreu ou chegou do outro lado do mar, na praia, e sobreviveu. Mas o enredo da história tem coisa diferente. Bom, procura aí Steve Callahan. O cara ficou 76 dias no mar e sobreviveu. Sem spoiler. Veja. E aí eu comecei a ficar cada vez mais fissurado nas histórias. Porque eu sou um leitor muito voraz disso, eu pesquiso muito, adoro pesquisar. E eu comecei a descobrir que, cara, sempre tinha um lance que tornava a história diferente daquele outro cara, né? E, bom, como é que eu consigo tantas histórias? Pois é, isso pra mim é o principal. Isso que a gente tava conversando lá fora, né? E a gente tava. Ele falou, pô, eu assisto tuas histórias também que tu conta no canal de aviação. Adoro história. E eu falei pra ele, pô, e pior é que é um negócio sem fim, né? Ele falou, eu descobri isso também. Pois História é. do mar Pô, não que tem legal. fim. É verdade. Tem história pra contar até o fim da minha vida, cara, de aviação. É verdade. E do mar também, porque a aviação saiu do meio náutico, por incrível que pareça. Tem muita coisa que tem na aviação, tipo luz de posição de asa. Asa direita tem uma luz vermelha, asa esquerda tem uma luz verde. Tem um Ou melhor, ao bombom. contrário, né? Asa esquerda, luz verde na asa esquerda, luz vermelha na asa direita. Confunde tudo, pô. E isso saiu da náutica. Então os navios tinham isso. Uhum. E quando a aviação surgiu lá no início, também era assim. Vamos pegar a coisa da náutica. Eles sabem navegar, então vamos aprender também. E muita coisa da aviação saiu de lá. Tá, bom, apesar de vocês, dentro das respectivas áreas, terem bastante vivência e tal, uma longa vivência, na verdade, essas histórias, elas não só chegam em vocês. Com certeza vocês pesquisam, com certeza vocês estudam isso daí. Sim. Mas, então, o que eu queria entender é como é que vocês chegam a essa infinitude de histórias? As pessoas sabem que vocês contam essas histórias e mandam pra vocês? O que vocês entram no Google e pesquisam alguma coisa? Como é que é isso? Isso eu quero saber dele, porque como eu tenho um canal, pra mim é mais fácil assim, porque eu já respondo bem rápido. Eu recebo muita coisa através da própria audiência. Fala, pô, tu conhece aquela história lá? E às vezes eu conheço, às vezes não. Mas se eu conheço, eu não lembrava mais dela. Ele já vira uma pauta. Uhum. E se eu não conheço, aí eu vou pesquisar o que está acontecendo. Agora, ele não tem canal, então eu sou curioso para saber também de onde vem a... Quando eu comecei a história, eu tinha um volumezinho de histórias que eu fui acumulando ao longo de anos. Aí, então tinha lá umas histórias. E o que acontece hoje? Fala aí. Eu sou municiado de vez em quando com histórias, alguém me manda um e-mail, diz, você conhece tal caso, não sei o quê. Mas isso não é tão frequente. Mas eu vasculho o mundo inteiro. Notícia. E às vezes o que eu preciso é só do nome. Eu só preciso, sei lá, do nome do barco.
A partir do nome do barco, eu vou atrás e até garimpar a história. E vou te falar, de cada 10 histórias que eu invisto o meu tempo para ir atrás, 9 vira alguma Porra, coisa que pro legal. livro. É legal, porque Caraca, então o negócio é produtivo, hein? Vou começar a contar a história do Mark. por causa disso, desse elemento surpresa que a outra história não tinha. E aqui entendeu? não vira material é porque é muito repetitivo. Aí não, que tu já contou antes. aí não aconteceu nada relevante, entendeu? Aí eu deixo Aham. pra lá. Mas virou um hobby, cara, virou um hobby. Na verdade, eu fiz isso como ocupação, né? E virou um hobby. Eu transformei num negócio, né? Abri uma editora para editar o próprio livro, etc. Tu abriu a tua própria editora. Eu não queria. Assim, eu não queria ficar batendo em porta de editora, falar, olha, convencer os caras a publicar isso. Não tem nada no Brasil com desse tipo de literatura, se é que dá para chamar assim. Então não tinha muita referência para chegar numa editora e falar, olha, isso aqui dá samba. Por isso que é bom você ter uma conta bancária alta, ter bastante dinheiro para poder investir nos seus sonhos. É assim que funciona, tá, meu filho? Se você não tem grana, vai ser bem difícil investir nos seus sonhos, hein? Tá? As poucas pessoas com quem eu conversei ficaram meio assim, ninguém ficou muito entusiasmado, mas eu já conhecia esse tipo de livro, não com coletâneas tanto assim, mas eu conhecia esse tipo de livro, muita coisa na Inglaterra, tem demais, Estados Unidos e tal. E sabia que tem um público cativo disso, né? Então eu não queria ficar batendo na porta de editora, etc. Eu falei, quer saber? Isso aqui, se perder dinheiro também, é meu passatempo, na boa. Caguei. Eu criei uma editora, eu mesmo edito o livro, mais ou menos como lito, né? E foi legal, porque eu aprendi, inclusive, como é que se faz uma editora, né? Porque até então eu trabalhava numa editora fazendo revista, não manjava nada de livro. Hoje em dia eu já aprendi um pouquinho. Entendi. Então é legal. Mas a maior fonte de informação que eu tenho É o quê? chama-se história. Porque eu não me limito a publicar o que aconteceu nessa semana ou semana passada. Você tem toda a história da humanidade que verdade. tá valendo, né? Então, aí você vai num universo absurdamente grande, né? Começa lá desde os primórdios, se bem que eu não gosto de coisa muito antiga. A preocupação do cara é ser atemporal, então. Não tem preocupação com data. Foi ontem ou depois de amanhã. Os livros são sempre de 500 anos para cá, Ser depois de amanhã só se eu tiver uma máquina do tempo, né? de 1500 para cá. Mas mesmo assim, de 1500 para cá, Igor, cara, só você fazer uma conta idiota. A aviação comercial começou em 30 e pouco, 40, 30 e pouco. Comercial 27, 28, Tá 1928, por Tá aí. bom. Então, até lá, até que começasse a ter avião transportando passageiro, tudo era feito pelo mar. O único meio de locomoção, né, de um continente para o outro era o mar, né? Então, tudo dependia de um barco. A mercadoria, as pessoas, tudo dependia do barco. E quando você volta no tempo, naquela época, embarcações eram muito precárias, né, outra coisa, né? Os caras eram heróicos, mas a embarcação era precária. Então, se você parar e contar quantos anos a gente está falando, 450 anos mais ou menos, quantos barcos navegaram nessa época? Pois é. Absurdo. Nossa. Quantos afundaram? Absurdo. Então você tem um universo de histórias impressionante. É claro que histórias muito, muito antigas é mais difícil você colher subsídio. E eu vou fazer aqui uma explicação. Eu sou jornalista, cara, não sou escritor, tá? Então, o meu princípio é que eu só ia escrever o que eu conseguisse apurar, né? Então, e eu gosto de pesquisar, então é legal. Então, eu parto de uma dica, de um nome, às vezes eu leio alguma coisa no livro antigo que fala de um tal barco, aí eu começo a pesquisar, e aí eu tento entender o que aconteceu. Interpretar muitas vezes, porque todo mundo já morreu, cacete é quatro, tem muito pouca coisa. Mas o meu princípio é escrever o livro como eu escrevia a matéria na revista. Jornalismo, não faço literatura. Não consigo florear, não consigo inventar, entendeu? Eu acho que isso é um dos grandes fatores de fazer sucesso o teu livro, porque ele é uma leitura rápida e fácil. São histórias curtas ali, aí tu já quer saber o final e ele é direto ao ponto. É que nem o meu livro que eu escrevi também, é só a polpa da fruta, não precisa ficar descascando pra chegar. Pô, mas agora eu tenho uma reclamação aqui com a galera do corte do Flow, hein? Você não vai acreditar nessa história sobre o mar. Cadê a porra da história do mar? Caí num clickbait. Se você assistiu até agora, você também caiu.
Então já deixa o like que é importantíssimo. Coloca aqui, ó, histórias do mar que eu devo procurar aí, filmes sobre mar, filmes sobre naufrágio, filmes sobre tubarão, tudo isso aí eu curto. Ô, meu povo, ó, ajuda esse canal a chegar em 100 mil seguidores. Se quiser ajudar no Pix, PicPay, PayPal, vai estar tudo aí no comentário fixado. E obrigado aí por participar desse clickbait maravilhoso que o Flow colocou nós hoje, hein? Abraço sagrado, BS Cibernética e fui. Se fuder, se frou, viu?